Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, escolas. Boa noite, estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou Jaime Cavalcante, trabalho no CESA, sou analista de soluções educacionais e vou estar com vocês nessa aula zero, nessa aula onde a gente vai poder conversar mais sobre o curso, conversar sobre a proposta do Florescendo Talentos e conversar sobre empregabilidade, né, que o pessoal do EJA sabe bem o que é isso. Eu, particularmente, gosto muito dos estudantes da EJA, porque eu sei que são guerreiros, pessoas que estão aí tentando fazer o seu ensino médio, mas que já têm um trânsito no mundo do trabalho, né, que está estudando no turno da noite. E hoje eu garanto que as novidades que a gente tem para compartilhar são as melhores. Aliás, eu já estou com algumas escolas aqui no ar. Então eu tenho aqui a José Raulino, eu tenho também a Carlota Breckfield, a Padre Deon. Aviso o pessoal, chama todo mundo aqui para a nossa aula zero, porque o papo de hoje é importante, vai ter muita tecnologia, muita inovação e muita perspectiva de vida, né? Coisas boas. Então vamos conversar sobre o projeto Florescendo Talentos, sobre a grade curricular dessa qualificação que espera cada uma de vocês, né? Estamos com as inscrições abertas, aliás. Vamos ter convidados especiais e vamos falar sobre mercado de trabalho. No final, a gente vai explicar o procedimento de inscrição. Bom, para começar, eu queria também chamar uma pessoa aqui, que é a professora Jeane, diretamente da Secretaria de Educação. Ela trabalha, gente, exatamente com a educação de jovens e adultos. E ela tem um recado todo especial para falar para vocês. Então, seja bem-vinda, professora Jeane, converse com os nossos alunos. Estamos transmitindo aqui para o estado todo as escolas vinculadas ao projeto Florescendo Talentos. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa nossa aula inaugural tão esperada. Trago aqui um abraço do nosso secretário de Educação, Gilson Monteiro, da nossa secretária executiva, Ana Lúcia, e sim, da nossa governadora, né, que faz também pela EJA, né, da creche ao ensino médio, a EJA, a gente está junto aí com vocês. E aí, hoje iniciamos, mas como você bem colocou, nossas inscrições continuam abertas. Já foram mandando fotos aqui, Jaime, então pode até parecer, né, o número que está pouco aí, que tá assistindo, mas tem uma sala inteira, né, uma única conexão, mas com uma sala inteira, o que deixa a gente bastante feliz. E é justamente o que você falou. A ideia é otimizar. Então, você que por N motivos, né, parou de estudar, faz um tempão que está aí, né, ou só trabalhando, ou só cuidando, né, dos seus familiares, como é o caso de muitas mulheres, né, que retornam à EJA, e aí resolve voltar, resolve finalizar seu ensino médio, e a gente, né, está proporcionando aí o útil ao agradável. Termina o ensino médio e termina já aí com um certificado desse peso que é o César School, e muito nos orgulha, né, a gente tem muito orgulho dessa parceria da rede estadual com vocês, Jaime, por toda a robustez, né, por todo o nome que o César já tem no Brasil e no mundo, e aqui a gente em Pernambuco tem esse privilégio, então aproveita. Eu sei que é complicado, né, que vai ser um esforço a mais, mas e quem disse que ia ser leve, né? E quem disse que ia ser fácil? É isso, é lutando. Quanto de nós, né, Jaime, já teve que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e a gente que é mulher chega em casa e tem mais um turno para dar conta, mas é isso, a gente está com vocês. Teremos surpresas hoje. Eu quero ver vocês na nossa formatura, né? Tive o prazer de estar presente na formatura no finalzinho do ano passado, e como foi gratificante escutar os estudantes dos nossos SEJAs, né, que estão aí conectados com a gente também. São centros só de EJA, e podemos ouvir tantas falas interessantes de pessoas que estavam empregadas e que depois do curso, né, ascenderam dentro do seu próprio emprego, que estavam fora do mercado de trabalho, que o currículo estava zerado, né, como bem colocaram, e agora ele está com esse certificado, né, de uma instituição tão séria,
e tão potente que é o César School. Estaremos juntos com vocês aí ao longo de toda a transmissão, ficaremos ligadas aqui no chat, então se tiver alguma dúvida em relação a nós da Secretaria de Educação, né, a gente está junto. Nosso time também está todo a posto, Jaime. Nosso chefe de unidade Marconi, toda a unidade da GEJAI, né, a qual eu estou como gerente. Estamos também entrando em contato com as escolas para dar aquele impulso, né, para sabendo o que é que a gente pode ajudar. Nesse ciclo, a gente está super feliz, porque teremos uma escola prisional, o que nos orgulha muito, né, de também estar chegando e trazendo esperança, né, e um projeto de vida também para essas pessoas que estão privadas de liberdade. E é isso, né? Vamos junto, vamos intensificar aí as matrículas, agradecer demais a todo o time César School, né? Carla, Nick, vocês sempre muito solícitos com a gente, todos os tutores, que são muito elogiados, viu, Jaime? Na formatura a gente pôde encontrar alguns, e a gratidão dos estudantes da EJA, né, dizendo de como foi importante a presença do tutor. Eles precisam ser tutores, né, que tenham esse diferencial, né? O estudante da EJA, ele é um aluno que precisa desse cuidado maior, dessa atenção maior. São jovens, são adultos, são idosos. E é isso. Muito obrigada. A gente continua aqui com vocês. E simbora agradecer a todo o time de gestores, né? Meu maior agradecimento aos professores também que estão incentivando os estudantes da EJA a fazer essa matrícula. Muito obrigada e a gente continua aqui à disposição de vocês. Maravilha, professora Jeane, muito obrigado. Uma mensagem vinda da Secretaria de Educação, da professora Jeane, e com tanto incentivo, né, gente? Isso já gera mais entusiasmo, né, em nossos alunos. Eu falei no início que eu tenho uma admiração especial pelos alunos da EJA, porque eu acho que eu passei a minha vida inteira também trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E eu sei que a maioria que está, né, nessa pegada, nessa vibe, tentando concluir o seu ensino médio, também já está no mercado de trabalho. E a professora Jeane tocou num ponto bem importante, que é o peso da certificação CESA, né? O peso para a gente alavancar o currículo, para a gente fazer história na área de tecnologia. Então, nada melhor do que agora a gente apresentar, falar um pouco do CESA. Gente, o CESA é um centro de inovação, o mais completo do Brasil, e que muito nos orgulha porque é pernambucano, como a maioria de nós aqui, né? Então, o CESA, a gente trabalha com, a gente está situado no Recife Antigo, lá no Porto Digital, né? A gente tem uma presença forte nesse porto e a gente respira inovação, né? A gente trabalha, a gente está aqui na sede, mas a gente já tem uma presença em vários lugares do Brasil, como São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro e fora do país também, né? Com uma unidade lá na Europa, nos Estados Unidos. Então, o CESA, ele dialoga com inovação, com empresas, com escola, com projetos, com startups, exatamente como está aqui, né, na minha tela. Então, a gente trabalha impulsionando empresas com a inovação, acelerando startups, né? Quem não sabe o que é startup, são essas empresas muito tecnológicas e que têm uma perspectiva de crescimento muito rápida, a depender da ideia inovadora, a ideia criativa, que nós, qualquer um de nós, podemos desenvolver, né, e lançar uma startup. Mas o CESA tem uma característica interessante, que ele atua muito na formação de gente, por isso que a gente lida com pessoas. E nesse sentido, o nosso projeto, ele tem tudo a ver, né? Porque é uma frente de projetos educacionais, onde a gente tenta unir a área da educação com as discussões e formações sobre inovação, tecnologia, como é o caso aqui do projeto Florescendo Talentos. Então, como eu falei, o CESA, enquanto centro de inovação, está aqui para impulsionar a empresa, está aqui para acelerar startup. Aqui seria algumas das marcas com as quais a gente já trabalha, a gente já atua, desenvolvendo soluções, desenvolvendo tecnologia, né? Para que vocês tenham ideia, hoje, né, pessoas que usam celular, ou seja, todos nós,
né, de alguma maneira acessamos alguma tecnologia desenvolvida pelo CESA. Então, só para que vocês entendam assim a abrangência desse centro de inovação e por que uma certificação com a chancela CESA tem tanto peso para o nosso currículo, né? Então, aqui, sobre as startups, a gente acelera porque a gente acredita em ideias criativas. O CESA tem uma paixão assim pelo design, pela criatividade, né? E por isso que a startup encontra espaço aqui, né, em programas de aceleração. Mas, como eu falei, a gente forma pessoas. E porque e nada mais coerente para quem se interessa em formar gente, em formar pessoas, do que ter a sua própria escola. O CESA tem hoje a CESA School, né, que eu acho que muitos de vocês conhecem, e vocês serão certificados com essa chancela CESA, né? Então, por meio da nossa escola de inovação, a gente impulsa essas gerações que se interessam por inovação, que se identificam, né, com a área, né, com pesquisa, com estudo. Hoje a gente tem cursos de graduação, cursos de especialização, de pós-graduação, mestrado e doutorado na área. Bom, esse é o CESA. Como eu falei, eu sou Jaime. Falar nisso que César, gente, muitas vezes as pessoas confundem e acham que é o nome de alguém. O César é o dono da empresa, é um nome próprio. Na verdade, é uma sigla. César quer dizer Centro de Estudos, né, Avançados do Recife. Então, assim, é uma sigla do Centro de Inovação que eu me referi aqui explicando para vocês no início. Gente, mas vamos falar agora do que interessa e do que realmente está chegando aqui para vocês agora, né? Principalmente os estudantes da EJA que estão pensando, devo entrar, devo ingressar nesse curso. A professora Jeane falou uma coisa interessante, que o curso, né, da forma como ele foi projetado, ele chega na escola até vocês, porque a gente sabe a rotina que vocês levam, que vocês enfrentam. Então, o curso, ele está na escola, o nosso tutor, ele vai até a escola, o conteúdo, ele vai até a escola, exatamente para não fazer com que vocês, que já têm uma rotina de trabalho e de estudos na EJA Médio, não precisem se deslocar para um outro lugar. Esse é o Trilha Tech, esse é o projeto Florescendo Talentos. Bom, o governo do estado, gente, ele lançou esse programa, que é um programa que está impactando no estado todo e está, inclusive, sendo exemplo, né, para o Brasil. O programa Trilha Tech, ele é uma iniciativa do governo do estado de Pernambuco e ele se volta para a qualificação profissional de estudantes matriculados no ensino médio e na EJA. Então vejam que interessante, vocês que já estão aí na luta para concluir o ensino médio de vocês, vocês podem sair da escola com uma qualificação profissional, né? No caso do projeto Florescendo Talentos, que tem o CESA como parceiro, a nossa qualificação profissional é na área de tecnologia e a gente forma operadores de computador, né, com ênfase em sistemas web para os alunos do ensino médio, mas para vocês a gente forma operador de computador com ênfase em visualização de dados. Então vejam que interessante, na própria unidade escolar a gente tem a oportunidade de fazer essa formação super prática, com metodologia assim, pensada para vocês. E, gente, pensado para quem está começando na área, tá? Pensado para quem não mexe no computador, quem tem toda uma curiosidade, né, e quer investir energia nesse aprendizado, e não importa se está começando agora, se está zerado, a gente quer vocês exatamente para fazer esse trabalho. Então vamos falar do programa Florescendo Talentos. Como eu coloquei há pouco, o projeto ele se volta aos alunos do ensino médio e da EJA Médio. Como eu falei, no ensino médio a gente quer formar um operador com ênfase em desenvolvimento web, né? Mas no EJA, que é o que interessa mais aqui, a gente vai formar um operador de computador com ênfase em visualização de dados. E o que é isso? E o que faz esse profissional, né? Gente, se a gente pensar assim rapidamente sobre a importância do dado hoje, a gente pode falar sobre isso mais de 2 horas aqui, porque na verdade o dado hoje ele é decisivo para a tomada de decisão, né? O dado hoje
ele tem que ser detalhado para a gente entender qualquer problema, né, que esteja acontecendo. Então, dado hoje é fundamental. Tudo se explica através de dados, né? Então, essa formação, no caso da EJA, visualização de dados, ela é dividida em 3 módulos, ela conta com uma metodologia inovadora, que já é a metodologia inspirada no que a gente trabalha aqui na CESA School, né? E ela promove uma aprendizagem teórica e prática, porque, na verdade, quem lida com tecnologia sabe que a gente tem que estar pronto para a prática, para o fazer. A gente tem que aprender a fazer. E, assim, um dado que a professora Jeane também colocou, a gente começou em 2024, então de lá para cá a gente tem tantas histórias bonitas, né, de pessoas que entraram no curso, que aprenderam, que já se engajaram no mercado de trabalho. E vocês devem estar se perguntando agora, né, será que chegou a minha vez? Eu te respondo que sim. A vez é essa, as inscrições estão abertas, vamos falar mais sobre isso. Gente, um outro dado importante. Um curso que tem uma proposta de qualificação profissional, normalmente a gente receberia o certificado no final, né, no final do curso. Aqui, a cada módulo, vocês já recebem a certificação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, ao sair da escola com o ensino médio concluído, vocês já vão sair também com uma série de certificados CESA, né, e prontos para atuar no mercado de trabalho, né? De repente a pessoa não se interessa pelo mercado de trabalho, quer empreender, está valendo também, né? O importante é a gente desenvolver essas habilidades e entender como usa esses aplicativos para estar pronto, né, para trabalhar, para fazer a economia girar. Gente, a metodologia do nosso curso, como eu falei, ela é inovadora. Ela é inovadora por quê? Porque a gente tem aulas ao vivo, a gente é colocado numa situação para aprender em pares. O que é aprender em pares? É aprender com um colega do lado, né? Aprender em dupla, é trocando, né? É ponderando, decidindo junto. Então vocês vão ser orientados a trabalhar desse jeito, e isso é bem importante, sobretudo para estar no mercado de trabalho hoje em dia. Porque no mercado de trabalho não se admite um trabalho assim tão individual. Hoje a gente acredita que o resultado mais rico, ele vem de um trabalho que ele é discutido entre pares ou entre grupos, entre trios, entre pessoas, percebem? E a gente tem também aprendizagem por projeto. Então veja, aulas ao vivo, né, aprendizagem em pares e aprendizagens orientada a projetos que já sugerem uma prática, já sugere solucionar problemas. E isso é bem importante para o mercado de trabalho hoje no Brasil. Então essa é a nossa metodologia e aqui é a trilha que eu apresento a vocês, né? A gente tem uma parte inicial, que é um aquecimento, né, fazendo uma introdução à informática. Na sequência, a gente adentra no módulo 1, e aí a gente tem disciplinas do tipo trabalho, vida, profissão, para a gente entender que área é essa, onde é que a gente está entrando, né? E como essas relações entre vida e trabalho no mundo hoje. Então é bem importante. Na sequência, a gente já vai conhecer algumas ferramentas para visualização de dados, né? A gente vai aprender a usar o Google Planilhas, a gente vai aprender a usar o Look Studio, que é a ferramenta de visualização. Então, imagine, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que na escola Maria Menezes Guimarães, que eu estou vendo aqui no chat do YouTube, vamos dizer que lá eu tenho 800 alunos matriculados na EJA. Veja, 800 alunos é um dado, né? E ele pode ser bem importante, né? Mas imaginem você com a experiência de analista de dados, de uma pessoa que visualiza dados, aí você vai dizer, ó, 800 alunos, esse dado é pouco para mim. Eu quero saber quantos, né? Quantos desse universo, né, são do gênero masculino, gênero feminino. Eu quero saber a faixa etária de cada aluno, de cada grupo de alunos. Eu quero saber quantos dos 800 estão fazendo o módulo 1, o módulo 2 e o módulo 3 do EJA. Percebem que esse exercício já sugere a gente pegar um dado e detalhar em vários outros? Isso já é um procedimento de quem trabalha com visualização de dados, né?
Outro exemplo para vocês, faz de conta que a gente trabalha numa farmácia e a gente precisa organizar o relatório do dia. E eu tenho que fazer isso como? Organizando os dados. Eu quero saber quantos remédios eu tinha no estoque, quantos foram vendidos, de qual categoria é o remédio, os remédios vendidos foi com receita ou sem receita. Então, fazer essa mecânica e essa dinâmica com os dados é o que vocês vão aprender aqui. Né? A gente tem visto histórias bem interessantes que o pessoal tem aprendido até mais do que isso, mas a proposta do curso é essa, é formar uma pessoa que consiga enxergar para um dado e dizer, ó, isso é importante, isso aqui a gente tem que detalhar mais. Como é que a gente visualiza esse dado melhor para uma reunião? Então é um curso interessantíssimo. Se eu estivesse hoje na EJA, como vocês, eu estaria fazendo esse curso. Mas vamos continuar aqui na trilha. O módulo 2, ele traz uns componentes aqui importantes, como habilidades do profissional de TI 1. Então a gente vai entender quais habilidades eu tenho que desenvolver para entrar na área de tecnologia. Veja, isso é importante. Entrar numa área é importante saber quais as competências e habilidades que eu tenho que levar para eu poder trabalhar bem ali. Percebem? A gente vai ter um outro componente aqui que é monitoramento de sistemas de dados. E aí vocês vão trabalhar com SQL, com Google Planilhas. Então, tudo isso aqui é o módulo 1 e o módulo 2 que a gente vai ofertar nesse 2026, com inscrições que já estão abertas para quem está dando esse passo agora, começando num projeto Florescendo Talentos. Né? Bom, aqui falando mais um pouco sobre esse perfil profissional, né, o que é um operador de computador com ênfase em visualização de dados. O que faz esse operador? Então, como a gente já vem conversando, né, é um profissional que transforma dados brutos em informações claras. Gente, essas informações claras e visuais, como gráficos, painéis interativos e relatórios, elas podem ser decisivas para uma tomada de decisão. Imaginem lá no exemplo da farmácia. Eu digo para o dono da farmácia: olha, eu fiz um levantamento e está aqui o gráfico. Né? A gente vendeu praticamente todo o remédio para essas infecções respiratórias que estão surgindo. Isso quer dizer o quê? Que o dono da farmácia vai ter que comprar mais para reabastecer o seu estoque. Veja, parece um procedimento simples, mas isso vem de pessoas que têm esse perfil de transformar um dado bruto em informações claras, visuais, e ajude o empresário, o empreendedor ou o colega de trabalho a tomar as decisões corretas. Ó, são 3 módulos o curso, tá? Ao todo a gente vai ter aí 225 horas, né, dentro de uma jornada que pode ser concluída em 18 meses. Então, você que está entrando no módulo 1 do EJA, entendeu? Ingressa agora, né? Começa, dá esse primeiro passo. E vamos colecionar esses certificados, desenvolver essas habilidades, se sentir ainda mais seguro para adentrar na área de tecnologia, que é uma área super promissora, né? E vamos fazer essa diferença. Um dado importante aqui, cronograma das aulas. A gente vai abrir 2 turmas, tá? Em cada escola. Então a gente tem a turma 1 que vai acontecer de segunda a quinta-feira, das 17 às 18 horas, 1 hora todo dia, antes de começar a aula lá regular. E no sábado a gente vai ter a turma 2, e a gente vai estar trabalhando das 8 às 12. Gente, percebam aí o horário, escolham o melhor horário que seja mais conveniente para vocês e façam a inscrição, né? Vamos entender agora a estrutura das aulas. Esse dado é muito importante para quem está começando e ingressando aqui no projeto. Então vamos lá. Nos encontros semanais, tá? A gente tem aqui o momento, um dado que eu terminei não falando, mas eu vou colocar agora. Para acompanhar essa rotina, essas aulas e tudo isso que a gente colocou aqui, a metodologia, a gente tem em cada escola a figura do tutor, a pessoa tutora que vai estar lá, né, em cada escola, dando assistência, acompanhando vocês, organizando o laboratório para transmissão da aula, né, acompanhando e apoiando na entrega dos desafios, nas discussões entre pares, acompanhando e apoiando a entrega do mini projeto que cada aula vai exigir.
Percebem? Então, o tutor é uma figura importantíssima nesse processo formativo de vocês. E aqui eu tenho, vamos lá, na turma durante a semana, que acontece de segunda a quinta, na segunda-feira eu tenho o momento da aula, da transmissão. Um especialista, professor, vai estar aqui do Estúdio César transmitindo a aula para vocês. Então, na segunda-feira é só a transmissão. Na terça-feira, o tutor vai acompanhar a turma para a entrega dos desafios. Ah, Jaime, que desafios são esses? São desafios, perguntas, né, sobre aquele conteúdo da aula que foi transmitida na segunda-feira, no dia anterior. Na quarta-feira, a gente começa a trabalhar o mini projeto e na quinta-feira a gente conclui o mini projeto. Essa rotina semanal, ela vai se repetir toda vez, toda segunda-feira, né, toda semana, de maneira que a única coisa que vai mudar é o conteúdo da semana, é a aula da semana, tá? Isso para a turma que vai se organizar e se estruturar ao longo da semana, cumprindo 1 hora por dia, de segunda a quinta. Quem vai para a turma do sábado vai fechar tudo isso na manhã do sábado. E aí o que é que acontece? Começa lá com a transmissão, que é a aula do professor daqui do Estúdio César. Na sequência, a gente dedica 1 hora para cumprir os desafios e na sequência mais 1 hora e meia para o mini projeto. E assim a gente conclui a rotina daquela aula. No próximo sábado, tem mais. Então, isso aqui é a estrutura exatamente para que cada um estudante aqui do EJA interessado num projeto, interessado em fazer história na área de tecnologia, entenda como é que vai ser esse processo formativo, tá? E aqui, gente, a gente fala com muita alegria, tá? Aqui são os nossos números. Como eu falei, a gente começou em 2024. De lá para cá, a gente já coleciona histórias lindas, que eu tenho certeza que essa leva de estudantes que hoje está aqui comigo e que vai ingressar no projeto vai multiplicar esses casos de sucesso. Mas vejam que interessante, de 2024 até aqui, a gente já tem aqui mais de 23.500 inscritos no programa, no projeto Florescendo Talentos, mais de 13.000 certificações, né? Atuamos até o ano passado em mais de 70 escolas. Esse ano vamos atuar ainda em mais de 70, mais de 200 na verdade. E a gente já alcançou aí mais de 11.200 estudantes na rede estadual toda. Então, assim, no caso, nas escolas que estão no projeto, né? Então, os números mostram que a gente está no caminho certo. Vocês estão no caminho certo também, né? De estar com a gente aqui nesse projeto. E agora, eu acho que é interessante colocar esses detalhes para vocês, mas ainda mais é a gente chamar uma pessoa que já vivenciou essa experiência e que pode compartilhar com vocês aqui um pouco do que é isso, né? Do que é ser um estudante no Florescendo Talentos, do que é fazer parte dessa história toda, né? E o que mudou, e nada melhor do que uma estudante da EJA, assim como vocês que estão assistindo aqui. E eu estou muito feliz, muito contente mesmo de estar aqui com a estudante Maria Isabel. E aí Maria Isabel vai falar para a gente um pouco sobre a vivência dela, a experiência dela no projeto. Seja muito, muito bem-vinda, Maria Isabel. Estamos junto aqui. Fale aí com seus colegas da EJA, que nesse momento estão lhe assistindo. Boa noite. Eu sou aluna aqui. E aí? Estão me ouvindo? Agora sim, estou. Acredito que o pessoal também está, o chat está aqui, né? Tá tudo bem. E aí eu queria te fazer, Maria, umas perguntinhas, perguntas básicas, tá? Não é sobre o conteúdo do curso, não. Esse você já está surfando, já está muito bem informada aí. Mas eu queria entender como é, na sua opinião, que já passou por essa experiência, como é que o projeto transforma de verdade a vida de quem está aqui nele, quem está estudando e fazendo acontecer. Fala da tua experiência sobre isso. Bem, a minha experiência é que, graças ao curso, eu aprendi muita coisa, inclusive no meu trabalho.
Eu consegui detalhes no escritório, fiz muita coisa que eu achava que eu nunca ia conseguir fazer, que eu nunca fiz, né? No meu trabalho. Eu comecei a estudar o curso, comecei a entrar no curso para fazer com 47 anos. Então, graças a esse curso, eu aprendi coisas que eu achava que ninguém ia me ensinar, que eu não sabia. Nada de informática eu sabia. Então, graças a isso, eu consegui aprender muita coisa e estou levando. Continuo levando e é uma coisa que eu desejo para cada pessoa que não sabe mexer no computador, não sabe nada, que venha aprender mais e mais, porque esse curso é uma maravilha. Eu estou Que levando para o coisa resto da vida e quero boa. levar mais ainda. Que maravilha, que coisa boa ouvir isso, Maria Isabel, de uma pessoa que passou a experiência, né? E aí eu acho que é importante falar, né, de onde você veio, qual é a escola, porque o nosso curso, ele é aplicado, é ofertado dentro da escola, que a gente entende, o próprio governo do estado, a Secretaria de Educação, entende que é mais prático para o estudante, porque ele já está lá. E aí diz pra gente aqui, para Pernambuco inteiro, de que escola você veio, ou melhor, em que escola você está. Eu estou no Sérgio Valdemar de Oliveira, entendeu? Eu venho daqui, eu sou daqui, continuo aqui no Sérgio Valdemar de Oliveira. Que maravilha. Então, um abraço aí para todo mundo do Valdemar de Oliveira, para todo mundo que está com a gente, né, que assim como o Valdemar de Oliveira, pode ter exemplos interessantes a partir de agora, porque nossas inscrições estão abertas nesse exato momento. Mas, Isabel, me conta uma história. Lá no começo, né, quando você estava assim, sendo apresentada ao curso, ao programa, como é que foi esse estalo, essa virada de chave? E o que é que passou pela tua cabeça que você disse, rapaz, eu vou fazer esse negócio aí. Eu acho que pode ser bom. Conta pra gente. Bem, para mim, assim que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na limpeza. Aí uma certa funcionária lá teve um problema. Isso veio para mim um estralo através de um problema que houve no meu trabalho e que eu acabei tendo que eu mesmo determinei, disse, eu vou entrar nesse curso para aprender porque estão precisando de mim lá no trabalho. Tava mesmo, essa moça estava precisando de mim. Então, foi um estalo que me deu que eu disse, não, eu vou entrar no curso, eu vou entrar e vou fazer, porque eu entrando, eu dando o meu melhor no trabalho, eu acho que para mim o meu melhor foi entrar nesse curso. Porque hoje eu levo para o resto da vida o meu aprendizagem que eu estou tendo aqui. Pesado, ninguém tira da gente, né, Isabel? É Exato. nosso. Uma vez que a gente constrói, desenvolve, ninguém tira. É o grande ouro que a gente pode ter, né? E eu queria uma curiosidade que eu acho que é importante também para quem está assistindo a gente. Como é que você administrava, né, a questão de aula com estudo, né? E também eu queria saber qual foi a parte que você gostou mais de aprender, né? Tipo assim, olha, aquilo dali eu aprendi no curso e para mim foi inesquecível, é uma coisa muito útil, é interessante para a minha vida. Conta aí para o pessoal. Bem, para mim, a minha melhor forma de aprendizagem nesse curso foi formar uns dados de trabalho, que me levou isso até um, um meio de ensinar o meu chefe que tabelas de tudo que ele precisava não existia. Aí tinha que ter tabelas, aí eu aprendi que todos os dados de informações que eram feitas escrita poderia ser concluída no computador, que lá era tudo escrito, tudo no papel. Aí, graças ao curso, eu consegui passar. Então, foi uma aprendizagem muito boa para mim. Que coisa boa. E veja como é interessante, né? Quando a gente realmente aprende, constrói um conhecimento sobre alguma coisa, a gente sempre tem as oportunidades de compartilhar. E você, pela sua fala, você está levando isso, né? Está levando para um ambiente de trabalho, certamente está levando para dentro da sua família, para os seus amigos com quem você se socializa. E isso talvez seja a grande confirmação, né, de quanto foi importante aprender isso. E aí, Maria, eu queria te pedir uma coisa, que assim, para quem está assistindo a gente agora, né? E tem alguma dúvida se inscreve ou não se inscreve, qual é o conselho que você daria a essas pessoas? Eu
o conselho que eu daria para se inscrever, que a melhor coisa que a gente tem é aprender mais e mais, principalmente no meio da informática, no meio da internet, porque a gente tem muita coisa para aprender. Então, cada um que queira aprender ou formar o seu próprio negócio, a melhor forma é aprender a que não seja, aprender e, se possível, faça a inscrição o mais rápido possível, porque é a melhor coisa que tem esse projeto. Muito bem, muito bom. Né? Olha aí, aplausos, né? Queria agradecer, Maria, a sua participação. Eu acho que a sua participação aqui, né, porque a gente está numa live, está transmitindo, ela humaniza tanto essa mensagem que a gente está mandando para quem está assistindo a gente agora, que só me deixa mais feliz e ainda mais confiante que estamos todos num caminho certo, né? E eu espero que, assim como Maria Isabel, como tanta gente que a gente já tá mapeando aí de casos bonitos, histórias interessantes, né? Depois que entrou no curso, eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo a gente agora também vão fazer história. Então, Maria, sucesso, continua firme e não esquece, essa mensagem que você trouxe aqui, ela é de grande valia. Aprender é a coisa mais importante que a gente pode resguardar para a vida da gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Gente, agora eu queria falar também, pegar um outro depoimento, né, de uma pessoa que já está no mercado de trabalho, que já está atuando, não é? Que já está desenvolvendo essas habilidades, né, aplicando elas e desenvolvendo, porque na verdade essa coisa de aprender, ela não para, né, gente? A gente estar vivo já pressupõe que a gente está aprendendo alguma coisa, né? E aí eu tive uma fala de um estudante que viveu essa experiência toda, mas é interessante também trazer uma profissional da área, né, que já desenvolveu essas habilidades, que está aí no mercado de trabalho, e aí eu vou conversar com Carol Almeida, né, Carol Almeida, para ela falar um pouco aqui, né, contar para a gente, né, na verdade eu queria que ela começasse dizendo, e agora é uma fala bem técnica, e eu tenho certeza, Carol, que essa fala interessa muito a quem nos está assistindo, né, que é o seguinte: o que faz, uma pessoa que opera com visualização de dados? Né? Diz para a gente aí, o que é que esse profissional ele faz, né, na verdade? Boa noite, todo mundo. Eu espero que estejam todos bem. Como já me falou, né, meu nome é Carol, eu sou analista de dados aqui no César, eu atuo no projeto Florescendo Talentos também, e trabalho com dados, né, que é exatamente o que vocês vão começar a aprender aqui no projeto. Respondendo à pergunta de Jaime, de forma bem simples, o especialista em dados, ele ajuda a transformar os números em decisões. Então, hoje em dia, toda empresa, independente do ramo dela, vai estar gerando dados. Então, mesmo que seja uma empresa de vendas, que tenha clientes, estoque financeiro, tudo isso vai ser gerido pelo especialista em dados, né? Todos esses dados, se eles não são analisados, eles se tornam apenas números e as empresas não conseguem tomar certas decisões, né, com eles. Então, nosso papel, enquanto analista de dados, é organizar essas informações, transformar em gráficos, em painéis que mostram o que realmente está acontecendo com o cenário ali da empresa. Então, por exemplo, ao invés de um gestor, de um dono de empresa, achar que, por exemplo, um produto vende bem, ele vai conseguir ter certeza disso através dos dados. E, com isso, ele vai conseguir tomar decisões com mais segurança mesmo. Como, por exemplo, eu sei que aquele produto ele vende mais, porque tem os dados que informam isso, e eu vou precisar renovar o estoque dele com uma frequência maior. Ou, por exemplo, outro produto vende muito pouco, então eu vou precisar, de repente, fazer pedidos menores nas próximas vezes, sabe? Quando a gente fala de mercado, farmácias, empresas que possuem estoque, né? Carol, maravilha. A gente até ensaiou aqui alguns exemplos, né, de situações, e aí você falou uma coisa interessante que é tomar decisão.
E talvez hoje tomar decisão seja a grande chave, né, para resolver problemas. Porque a gente sempre se depara com problemas complexos e a gente precisa analisar, pensar muito para poder solucionar. E aí, nessa hora de pensar, de analisar, de ponderar, os dados, eles são essenciais para isso, né? E aí, tem um ponto aqui que eu gostaria de explorar contigo, Carol, que é assim, o curso do EJA ensina a transformar dados brutos em gráficos e painéis claros, né? Porque esse conhecimento é útil para qualquer tipo de negócio, desde uma pequena loja até uma grande empresa. É importante falar sobre isso, gente, porque às vezes a pessoa pensa assim, é um curso da área de tecnologia, mas eu não pretendo seguir a área de tecnologia. Mas será que a tecnologia vai se afastar da gente, mesmo quando a gente tenta se afastar dela? E eu acho que esse ponto explica isso, né? Por que esse conhecimento é útil para as diversas áreas do conhecimento? Isso mesmo, Jaime. Basicamente, toda empresa, né, independente do tamanho, seja uma empresa que tem poucos funcionários ou uma empresa que tem muitos colaboradores, ela vai precisar tomar decisões todos os dias. Então, trazendo um exemplo prático para vocês, uma pequena loja de sapatos, por exemplo, que vende calçados, vai conseguir usar os dados para saber quais produtos vender mais ou, por exemplo, qual dia tem mais movimento. Então, de repente, ela sabe que todo sábado a loja tem um movimento muito maior e, por conta disso, ela vai precisar contratar uma vendedora diarista, por exemplo. Isso só no sábado e nos outros dias não vai ser necessário. Com esses dados, a gente consegue tomar decisões até simples como essas, né? E já uma empresa maior, ela vai poder usar para planejar estratégias que são um pouco maiores, né? São estratégias de negócio. E, no fim, tudo isso impacta em duas coisas muito importantes, que seria economizar tempo, economizar dinheiro também e aumentar os resultados da empresa. Então, quando a gente consegue analisar os dados, a gente deixa de achar realmente e começa a ter certeza sobre aquelas premissas, né? Então, isso vai conseguir evitar erros, reduzir desperdícios e ajudar a empresa a ganhar mais. Todo mundo bem encantado aí com essa fala, né? E assim, a gente não pode esquecer nunca, né? E eu falei muito, elogiei demais o perfil do estudante EJA, né? São pessoas guerreiras, esforçadas, resilientes, que estão aí buscando, né, estudando no turno da noite e tal. E muitos já estão no mercado de trabalho. Por isso já têm uma experiência assim, analítica, alguns já são adultos, né? Quer dizer, todos são adultos ali, pode ter algum, né, idoso e tal, mas o fato é que essa bagagem de vida eles trazem com eles, né? E isso facilita, inclusive, aprender alguma coisa e tentar trazer para o mundo do trabalho, para o mundo da vida prática. E aí o ponto, Carol, né? Como saber analisar e monitorar dados pode dar, assim, um upgrade no currículo de quem, né, quer mudar de área ou subir de cargo, né? Levando em conta, inclusive, assim, a faixa etária, são pessoas adultas, resilientes, esforçadas, que já trazem uma bagagem de vida. Então, o caminho seria esse. Então, eu acredito que quem está na EJA já tem algo muito valioso, que vai ser a experiência tanto de vida quanto de trabalho, né? Vocês carregam aí uma bagagem um pouco maior do que a dos estudantes do ensino médio, por exemplo. Então, eu acredito que quando essa experiência que vocês têm se junta com conhecimento em dados, vocês vão conseguir se destacar muito, porque você acaba entendendo o dia a dia mesmo e ainda consegue melhorar os processos com base nessa informação. Então, eu acredito que vocês vão perceber muito isso durante as aulas, né? De ter novos conhecimentos, de aprender novas ferramentas, novas metodologias e conseguir já aplicar ali no dia a dia de trabalho mesmo. De pensar em situações que vocês vivem e já conseguir trazer esse conhecimento para essas situações, que eu acho que é o principal ponto aí para se destacar quando, por exemplo, você quer subir de cargo, ou até mesmo se você quiser mudar de emprego também. Isso, né? Na prática, isso pode significar uma promoção, uma mudança de área, novas oportunidades no trabalho. E hoje as empresas elas valorizam muito isso, né? Quem sabe olhar para os números, transformar isso em ação, manusear planilhas, coisas desse gênero. Eu fico pensando que quando eu digo que esse curso foi pensado para vocês, né,
realmente tem tudo a ver exatamente com a fala da especialista Carol, né? Porque o que Carol está dizendo, gente, é que a gente deve usar a bagagem da gente, a experiência de vida e direcionar para esse aprendizado. Então tudo fica mais fácil e aí a gente consegue ser mais prático no sentido de alcançar logo o mercado de trabalho, tentar fazer a diferença. Carol, especialistas em Big Data, inteligência artificial, são muito procurados hoje, né? Esse curso do PFT é um bom primeiro passo, né, para quem quer entrar nesse mundo digital sem precisar de passar anos, né, investindo assim na carreira, né, teórica, por exemplo, ou seja, já tentar aprender alguma coisa e logo de cara já ir para a prática e tentar contribuir com o mundo do trabalho. Faz sentido? Esse curso pode contribuir com a formação, com esse tipo de expectativa para os nossos alunos do EJA, da EJA? Com certeza, né? O curso ele vai ser ele é justamente pensado, né, para ser um primeiro passo. Então, mesmo para quem nunca teve contato com tecnologia, quem não tem o costume de manusear, né, o computador, eu acho que o curso vai ser perfeito para essas pessoas mesmo assim, porque essas pessoas elas vão conseguir, né, ter toda essa trajetória na tecnologia até ir para o avançado mesmo. Então, a gente começa ali no básico e vocês vão aprendendo mesmo no dia a dia. Então, o curso vai evoluindo, né, com a prática, que é o que realmente faz aprender, né? Eu vejo muito isso até no meu dia a dia mesmo, de coisas que eu ainda não conheço, né, de novas tecnologias que eu não domino, e eu vou estudando, vou aprendendo e vou praticando, isso que faz muita diferença. E aí o Jaime falou sobre Big Data, né, e inteligência artificial, e quando a gente fala sobre essas tecnologias, a gente está falando de dados também. Então, tudo isso começa com o entendimento de dados, que é justamente o que vocês vão ter aqui no curso. Então, vocês vão conseguir aprender a organizar, a visualizar, a interpretar as informações, e isso já coloca a gente dentro desse universo, né? Sem precisar de ter anos na teoria. Vocês já vão conseguir fazer isso, sei lá, 6 meses de curso, eu diria até que no primeiro dia mesmo, quando vocês forem tendo contato, já vai ser o primeiro passo, de fato, para esse universo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Gente, vocês tiveram a fala de um especialista, né, sobre a atuação do mercado de trabalho na área do curso que o projeto Florescendo Talento está levando para a escola de vocês nesse momento, né? Então, Carol, te agradeço demais. Acho que foi bem esclarecedor. E pelo chat do YouTube aqui que eu estou acompanhando, o pessoal está gostando muito do que está acessando, do que está escutando aqui, né? E entendendo, né, que essa oportunidade a gente não pode perder, né? A gente tem que acionar o tutor, acionar a escola e já se habilitar para fazer inscrição no curso. Carol Almeida é daqui do César, assim como eu, né? E eu agradeço, Carol, muito obrigado aí a participação aqui com a gente. Obrigada, Jaime. Eu só queria trazer mais uma fala bem rápida. Pois não. Que é para quem acha, né, que não consegue aprender. Às vezes a gente tem um pouco de síndrome de impostor, né, de às vezes não dar esse primeiro passo, né? E eu queria trazer essa fala para vocês de que o mais importante não é saber realmente, a gente vai iniciar o curso sem ter esse conhecimento, mas quando se está disposto a aprender, esse é o grande diferencial. Tecnologia não é um talento que a gente nasce tendo, né? É algo que se aprende pouquinho a pouquinho mesmo, como qualquer outra habilidade. E no curso, né, no Florescendo Talentos, ninguém está sozinho. Como o Jaime bem falou, a gente tem apoio do tutor, vai ter a prática durante todo o curso, tem todo o acompanhamento, e vocês vão estar, assim, rodeados de estudantes que vão estar aprendendo junto também, né? A gente vai estar com salas cheias aí, e eu acho que esse aprendizado em grupo, né, ele é muito fortalecedor também, de um estar tirando dúvida do outro, de ir se apoiando, e de ter esse tutor ali apoiando também. Então, muitas vezes, né, o que trava a gente não é bem a dificuldade, é o medo de começar. E o que eu digo para vocês que estão com esse medinho é que daqui a alguns meses vocês já vão estar colhendo resultados que nem imaginavam hoje. Então, se inscrevam que vai ser muito sucesso aí. Ok, Carol, muito obrigado. Eu estou imaginando, né, os nossos alunos espalhados nas escolas do estado de Pernambuco, acompanhando a gente agora aqui, né, nos laboratórios ou em casa, né, e assim, se apropriando dessas informações tão importantes, né? Aliás,
É importante detalhar tudo isso, gente, porque não é só simplesmente ofertar o curso, oferecer o curso, convidar para o curso, mas é importante, por isso que a gente pensou nesse momento, né, que a gente está chamando de aula zero, exatamente para explicar tudo isso. Então, gente, próximos passos. Inscrições abertas nesse exato momento. Né? Nos corredores da escola é possível que tenham lá um cartaz, né, falando sobre inscrição, com QR Code, com um link lá, né? Mas em todo caso, o tutor, ele está na escola. Os tutores estão espalhados, né, nas escolas e ele vai apoiar, né? Aliás, o tutor é a figura que mais apoia o ingresso no aluno no projeto, né? Porque depois que ele entra, é com o tutor que ele vai desenvolver tudo, né, aplicar a metodologia. Então, o tutor é a figura mais interessada nesse processo. Então, ele vai estar lá apoiando, né? O processo não é difícil, né? Aliás, eu quero até fazer uma chamada aqui de um vídeo, que é um vídeo meu que eu gravei há pouco, um tutorial rápido explicando o processo de inscrição. Né? A gente colocou esse vídeo na nossa rede social, que por falar nela, né, vale a pena reforçar aqui. Quem não estiver acompanhando no Instagram Florescendo Talentos, pode seguir a gente, @Florescendo Talentos. Lá a gente tenta colocar tudo o que vem acontecendo, falar mais sobre o projeto, né? E se você ingressa no projeto hoje, não estranhe se amanhã ou depois tem uma foto sua lá, né, de algum case, de algum fato, de alguma coisa que você desenvolveu e você quis compartilhar com todo mundo nas nossas redes. Então, eu vou chamar aqui esse vídeo, né, um vídeo que eu gravei há pouco, e aí olhem com calma, entendam o processo, mas na dúvida, procurem seu tutor na unidade escolar. Pode soltar o vídeo. Talentos, calma. Vou te explicar passo a passo. Tá com dificuldade de se inscrever no projeto Florescendo Talentos? Calma, vou te explicar passo a passo de como realizar sua inscrição pelo site. Para começar, você precisa se cadastrar no site do Sisacad, Cicel. Clique onde está escrito Cadastrar novo usuário. Agora preencha seus dados com calma. Esses que vão aparecer aqui na tela são obrigatórios, tá? CPF, nome completo, gênero, raça, data de nascimento, endereço com cidade, estado e CEP. E-mail pessoal e senha. Pronto. Agora é só acessar o site e clicar em processos seletivos. Clicou? Escolha o curso Trilhatec Cesa PE. Sua modalidade, no caso, ensino médio ou EJA, Educação de Jovens e Adultos, e aperte em inscrever-se. Selecione a unidade escola polo que você quer, o curso e a turma. Depois é só clicar em continuar. Pronto, inscrição realizada com sucesso. E qualquer coisa, nossos tutores estão nas escolas polo de todo o estado para te ajudar nesse processo. Vem transformar sua história com Florescendo Talentos. Ok, eu de volta, né? Eu em formato de vídeo, agora eu ao vivo, em tempo real. Gente, eu quero agradecer muito cada um de vocês que estava aqui com a gente acompanhando, vendo aqui vários recados, né, carinhosos de agradecimento, pessoas atentas, antenadas. Esse é o perfil da educação de jovens e adultos, né? Esse é o perfil das pessoas esforçadas que são vocês. E eu falei no início que eu ia trazer boas novas e eu coloquei aqui o curso, o processo, o projeto. Agora, gente, é se organizar para fazer inscrição, né? O edital está no ar, o tutor está na escola e a gente já pode dar esse primeiro passo. A previsão do início das aulas é no início de abril, vocês serão informados de tudo, tá? E agora, nesse momento, é se organizar para efetivar e garantir essa vaga. Deixa eu dar uma dica importante. Quando uma escola oferece o projeto e o curso para os alunos da EJA, isso quer dizer que se vocês têm um colega, amigo, que faz também EJA em outra escola, ele pode vir para essa escola onde você está para fazer o curso lá. Então, essa escola onde você está é o que a gente chama de escola polo. Então, outras escolas que ofertam EJA, mas que não está com um projeto, podem ter seus alunos fazendo na sua escola. Então, propaguem, convidem, falem dessa experiência, o que é o curso, né? E a gente vai ter uma turma aí boa, né? Construindo junto, trabalhando em pares, aprendendo muito e melhor,
né, redesenhando suas rotas, criando novas histórias de vida, e a gente vai querer saber de tudo isso de vocês. Eu sou Jaime Cavalcante, eu vou ficar por aqui. Agradeço em nome do CESA, né, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é a instituição parceira da Secretaria de Educação, que está dentro do programa Trilha Tech, à frente do projeto Florescendo Talentos e levando essa qualificação profissional para os alunos do ensino médio e da EJA médio, que do qual os alunos estavam com a gente aqui até agora, conversando sobre essa proposta tão interessante. A gente volta a se falar, a gente vai querer saber mais. Quem quiser saber mais sobre a gente e sobre o projeto, acompanhe a gente no Instagram, @Florescendo Talentos. E até breve.